A Bíblia está repleta de histórias que nos ensinam lições valiosas sobre fé, compaixão e as consequências de nossas ações. Uma dessas histórias é a parábola do homem rico e Lázaro, encontrada em Lucas 16, 29 a 31. Essa poderosa narrativa, contada pelo próprio Jesus Cristo, oferece uma visão da vida após a morte e da importância de se viver de uma forma que reflita o amor e a misericórdia de Deus. Neste estudo, vamos aprofundar os detalhes dessa história, explorar seu contexto histórico e cultural e examinar as profundas lições que ela nos ensina sobre a condição humana e nossa relação com Deus. A parábola apresenta dois personagens principais, um homem rico e um homem pobre chamado Lázaro. O homem rico, que permanece sem nome durante toda a história, é descrito como alguém que se veste com roupas finas e celebra banquetes luxuosos todos os dias. Lucas 16, 29. Em nítido contraste, Lázaro é um mendigo coberto de feridas que fica à porta do homem rico, desejando ao menos as migalhas que caem da mesa dele. Lucas 16, 20 a 21. É importante notar que o nome Lázaro deriva do hebraico Eleazar, que significa Deus ajudou. Esse detalhe, frequentemente ignorado, sugere que, apesar de sua pobreza e sofrimento, Lázaro tinha uma conexão com Deus, algo que faltava ao homem rico. A história se passa em uma cidade não especificada, provavelmente na Judéia durante o ministério de Jesus. A casa do homem rico, com sua porta e majestade imponente, teria sido uma visão familiar para os ouvintes de Jesus, assim como a presença de mendigos nas ruas. A parábola rapidamente avança das vidas terrenas dos personagens para suas mortes. Lázaro, que tanto sofreu em vida, morre e é levado pelos anjos para o lado de Abraão. Lucas 16, 22. Esse detalhe é significativo, pois Abraão era reverenciado como o pai da fé judaica e um símbolo de justiça. Estar ao lado de Abraão na outra vida era entendido como um lugar de consolo e bênção. Em contraste, o homem rico também morre, mas se encontra no Hades, um lugar de tormento. Lucas 16, 23. É importante compreender que, no pensamento judaico, o Hades não era necessariamente um lugar de punição eterna, mas sim uma morada temporária para os mortos. No entanto, antes do julgamento final, a experiência do homem rico no Hades é claramente de sofrimento e angústia. Do seu lugar de tormento, o homem rico olha para cima e vê Lázaro ao lado de Abraão. Ele clama a Abraão e implora que mande Lázaro molhar o dedo em água e refrescar sua língua. Lucas 16, 24. Esse pedido revela o desespero do homem rico e a severidade de seu sofrimento. Abraão responde lembrando ao homem rico o grande contraste entre suas vidas terrenas. O homem rico havia recebido coisas boas, enquanto Lázaro havia recebido coisas ruins. Agora, na outra vida, suas situações se inverteram. Lucas 16, 25. Além disso, Abraão aponta que um grande abismo os separa, tornando impossível para alguém cruzar de um lado para o outro. Lucas 16, 26. O homem rico, então, implora a Abraão que envie Lázaro para alertar seus 5 irmãos, para que não acabem também nesse lugar de tormento. Lucas 16, 27 a 28. Abraão responde que os irmãos do homem rico têm Moisés e os profetas e que devem ouvi-los. Lucas 16, 29. O homem rico argumenta que se alguém ressuscitar dos mortos, seus irmãos certamente se arrependerão. Lucas 16, 20 e 30. Mas Abraão rebate, dizendo que se não ouvem a Moisés e aos profetas, não se convencerão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Lucas 16, 31. O perigo da riqueza e da indiferença. A parábola destaca os perigos espirituais da riqueza e a importância da compaixão.
O estilo de vida luxuoso do homem rico e sua falta de preocupação com o sofrimento de Lázaro demonstram um coração distante de Deus. Não é a riqueza em si que condena o homem rico, mas sua indiferença diante da difícil situação dos pobres e sua incapacidade de usar seus recursos para ajudar os outros. Essa lição é reforçada por outros ensinamentos de Jesus, como a parábola do rico insensato, Lucas 12, 13 a 21, e seu encontro com o jovem rico, Marcos 10, 17 a 31. Essas histórias enfatizam que o apego aos bens materiais pode prejudicar o relacionamento com Deus e levar à ruína espiritual. Como mencionado anteriormente, o nome Lázaro significa Deus ajudou. Esse detalhe sugere que, apesar de sua pobreza e sofrimento, Lázaro tinha uma relação com Deus que o sustentou durante suas provações. Em contraste, o homem rico, que possuía todas as comodidades materiais, revela-se espiritualmente empobrecido. Essa perspectiva desafia nossas suposições sobre o que constitui uma vida abençoada. Sob uma perspectiva terrena, o homem rico parecia ser favorecido, enquanto Lázaro parecia amaldiçoado. No entanto, a parábola revela que a verdadeira bênção está na relação com Deus, e não na riqueza material ou no status terreno. O grande abismo que separa Lázaro e o homem rico na outra vida serve como um lembrete severo da irreversibilidade do nosso destino eterno. Uma vez que passamos desta vida para a próxima, não há mais oportunidade de mudar nosso destino. As escolhas que fazemos nesta vida, especialmente em relação à nossa resposta ao amor de Deus e ao nosso tratamento aos outros, têm consequências eternas. A parábola do homem rico e Lázaro nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas e prioridades. Ela nos desafia a avaliar como usamos nossos recursos e como respondemos às necessidades dos outros. Também nos lembra que nossa relação com Deus é a verdadeira medida de uma vida abençoada e que nossas ações nesta vida têm repercussões eternas. Através desta parábola, Jesus nos chama a viver com compaixão e a manter uma perspectiva eterna, reconhecendo que nossa verdadeira recompensa está na vida futura. Essa lição destaca a urgência de viver uma vida que honre a Deus e reflita sua misericórdia e compaixão. Não podemos nos dar ao luxo de adiar nosso arrependimento ou negligenciar as necessidades daqueles ao nosso redor, pois não sabemos quando terminará nossa jornada terrena. Quando o homem rico implora a Abraão para enviar Lázaro a fim de alertar seus irmãos, a resposta de Abraão é reveladora. Ele declara que os irmãos do homem rico têm Moisés e os profetas e que devem ouvi-los. Essa afirmação destaca a suficiência das Escrituras para nos guiar a um relacionamento correto com Deus. Alguns textos judaicos antigos, como o Testamento de Abraão, retratam Abraão como o juiz dos mortos, colocando-o nesse papel. A parábola conecta o destino do homem rico ao seu fracasso em prestar atenção aos ensinamentos das Escrituras do Antigo Testamento, que enfatizam constantemente a importância de cuidar dos pobres e necessitados. Por exemplo, Deuteronômio 15, 7 a 11, Provérbios 14, 31, Isaías 58. 6 to 7. Além disso, a afirmação de Abraão de que, mesmo se alguém ressuscitasse dos mortos, os irmãos do homem rico não se convenceriam, é uma acusação poderosa contra aqueles que se recusam a crer em Jesus. Apesar de sua ressurreição, esse detalhe adiciona uma dimensão profética à parábola, apontando para o evento central da fé cristã e a dureza de coração que impede alguns de aceitá-la. No seu cerne, a parábola do homem rico e Lázaro é um chamado à compaixão e à justiça que nos desafia a olhar além de nosso próprio conforto e ver o sofrimento dos outros através dos olhos de Deus. Ela nos lembra que nossa fé deve ser vivida em atos concretos de amor e misericórdia,
especialmente em relação àqueles que são marginalizados e oprimidos. Essa mensagem ecoa ao longo dos ensinamentos de Jesus e do Novo Testamento. Tiago 2:14-17 declara que a fé sem obras é morta e que a verdadeira religião implica cuidar dos órfãos e das viúvas em sua aflição. Mateus 25:31-46 descreve o julgamento final, onde os justos são elogiados por seus atos de compaixão para com o estrangeiro faminto, sedento, nu, doente e encarcerado, enquanto os injustos são condenados por seu fracasso em fazer o mesmo. Reflexões finais. A parábola do homem rico e Lázaro é uma história poderosa e provocante que desafia nossas suposições sobre riqueza, sofrimento e destino eterno. Ela nos convida a examinar nossas próprias vidas e a considerar como estamos respondendo às necessidades dos outros e ao chamado de Deus. Que, como Lázaro, encontremos nossa ajuda e esperança em Deus, e que, ao contrário do homem rico, usemos nossos recursos e influência para trazer conforto e justiça aos necessitados. Enquanto navegamos pelos desafios e oportunidades desta vida, que mantenhamos nossos olhos fixos na eternidade, confiando na graça e na misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Em alguns textos cristãos antigos, como o Apocalipse copta de Paulo e o Apocalipse de Sofonias, Lázaro é retratado como uma figura justa que intercede pelos mortos. Esses escritos refletem a alta consideração que as comunidades cristãs primitivas tinham por Lázaro. A parábola do homem rico e Lázaro é a única história nos evangelhos onde um personagem recebe um nome, além das figuras históricas. Esse detalhe levou alguns estudiosos a especularem que a história pode ter sido baseada em indivíduos reais conhecidos pelos ouvintes de Jesus. No folclore medieval europeu, o nome Lázaro passou a ser associado a leprosos e mendigos, provavelmente devido à influência desta parábola. A lepra era considerada um símbolo de corrupção espiritual, e os leprosos muitas vezes eram relegados às margens da sociedade, assim como Lázaro na história. A parábola inspirou inúmeras obras artísticas e literárias ao longo da história, incluindo pinturas de Jacopo Bassano e Domenico Fetti, um poema de Rainer Maria Rilke e um conto de Fyodor Dostoiévski. Alguns estudiosos notaram paralelos entre a parábola do homem rico e Lázaro e contos populares do Antigo Egito e dos judeus, que apresentam uma mudança de sorte na outra vida. No entanto, a narração de Jesus é única em seu foco nas dimensões éticas e espirituais das vidas dos personagens e na irreversibilidade de seus destinos eternos. A história do homem rico e Lázaro é uma das poucas passagens da Bíblia que fornece uma descrição vívida da outra vida. Embora não deva ser vista como um relato literal e completo do além, ela oferece importantes insights sobre a realidade das consequências eternas e a necessidade de alinhar nossas vidas com a vontade de Deus. Alguns escritores cristãos primitivos, como Irineu e Tertuliano, viam o homem rico e Lázaro como representantes dos gentios e dos judeus, respectivamente. Eles interpretavam a parábola como um comentário sobre o panorama espiritual em mudança da igreja primitiva, com os gentios representados por Lázaro sendo bem-vindos às bênçãos de Abraão, enquanto muitos judeus, representados pelo homem rico, se viam separados de sua herança espiritual devido ao seu rejeição de Jesus. A parábola do homem rico e Lázaro é uma obra-prima do ensino de Jesus que continua desafiando e inspirando os crentes a viver vidas de compaixão, justiça e fidelidade a Deus.